Olá, mulher de Deus, homem de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e estou aqui mais uma vez trazendo uma mensagem da parte de Deus. Quero começar já agradecendo os novos inscritos que estão aqui no canal. Que Deus venha abençoar cada um. Vocês que já estão comigo há algum tempo, né? Que Deus abençoe também, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer de todo o meu coração que o Espírito Santo de Deus ache lugar no seu coração para transformar a sua história. Também quero te convidar para ir no outro canal chama Rose Gomes e Suas Aventuras. Lá eu falo coisas pertinentes aos nossos cuidados, tá, mulher? Com a nossa vida, né? Com a nossa autoestima. Lá eu falo sobre o que eu tenho usado na pele, né? Para controlar a mancha de melasma. Eu tenho melasma, tá? Umas manchas que às vezes nos aborrecem, né? Quando elas estão atacadas, ela fica dessa forma. E tô lá falando algumas coisas com cuidado do cabelo, cuidado com a pele, cuidado com a nossa autoestima. Isso também é muito pertinente. Esse outro canal costuma dizer que ele cuida do corpo. Lembre-se sempre, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então que você seja bem-vindo nesse canal. Também vou deixar aqui o Instagram, tá? Esse aqui. Me acompanhe lá, todo dia eu deixo uma diquinha. Tô cuidando também do meu peso, sabe? Quero diminuir um pouquinho da saúde. Então lá tem falado algumas coisas a respeito disso e trago todo dia uma mensagem da parte de Deus. Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como servir a Cristo, né? Sabendo que Jesus, ele quando veio no mundo, ele veio para ensinar o caminho certo, né? Ele veio para nos ensinar o caminho da salvação. Em nenhum momento teve no coração dele isso que é pregado hoje, né? Essa religiosidade, essa situação de muitas vezes se preocupar em estar ali naquele quadradinho, né, que eu costumo dizer que a igreja é feita de alvenaria, onde muitas pessoas exaltam, né, os templos, né, eles se preocupam muito em deixá-los perfeitos, cheios de riquezas, né, gastam milhões, né, para chamar atenção, para aqueles líderes que estão naquele local são considerados maiores que Jesus, maiores que Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vivia no meio das pessoas simples, dos publicanos, dos pecadores, e ele, muitas vezes, ele era julgado, né? Ele era apontado por esses religiosos, né? Por esses líderes. E ele não perdia o seu tempo. Ele não ficava ali tentando provar nada para eles. Ele ia atrás daquilo que Deus colocou no coração dele, né? A missão que ele tinha de salvar a vida, de resgatar a vida do pecado, de estender as mãos para aquele que era desprezado, para aquele que não tinha nenhum valor perante a sociedade. Hoje nós vemos muito diferente, né? Não estou generalizando, há sim igrejas que ainda têm homens e mulheres tementes ao Senhor, que se preocupa em pregar a palavra, né? A genuína palavra de salvação de Jesus Cristo. Então é muito fácil você identificar isso. Então você que está do outro lado, quando muitas vezes eu falo sobre isso, dá até a entender, talvez possa dar a impressão que eu sou contra a igreja física, a igreja de alvenaria, mas não. O templo feito por homens, por mãos de homens, é importante sim para que ali se reúnam pessoas que são salvas, pessoas que são libertas, pessoas que precisam ser libertas, pessoas que estão destruídas, com a vida destruída, pessoas que estão no pecado, né? O pecado que eu falo, aquele pecado terrível que às vezes é drogado, é viciado em pornografia, tem uma vida destruída, né? É viciado em álcool, o seu casamento foi destruído, está vivendo uma depressão, está precisando de Jesus. Todo ser humano precisa de Jesus. Todo ser humano tem no seu coração um espaço vazio que é preenchido com Jesus. Enquanto essa pessoa não sabe disso, ela fica procurando em coisas. Por isso que às vezes a pessoa fala, não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas ele acredita numa pedra, ele acredita num cristal, ele acredita no universo, ele acredita em alguma coisa, porque o ser humano não consegue viver sem acreditar em alguma coisa, porque ele precisa preencher esse vazio. E ali ele fica buscando, procurando, né? Como que eu preencho esse vazio? E muitas vezes, quando ele ainda não tem essa percepção disso, ele acha que se eu tivesse uma esposa, se eu tivesse um marido, se eu tivesse o meu carro, se eu tivesse a minha faculdade, se eu tivesse um bom emprego, se eu tivesse comprado a minha casa, se eu tivesse feito isso ou aquilo, entende? Então ele fica procurando algo que vai preencher. E muitas vezes ele conquista. Que bom, agora eu tenho minha casa. Aí fica uma alegria, porque a alegria do mundo é uma alegria passageira. Essas coisas são boas sim. Às vezes as pessoas dizem, não, porque o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz felicidade sim,
Porque o dinheiro compra coisas que nós desejamos, e quando nós conquistamos aquelas coisas, que são talvez assim material, ela alegra assim o nosso coração. Quem não gosta de ter uma casa bem arrumada? Quem não gosta de suprir toda a necessidade da família? Quem não gosta de ter condições de andar bem vestido, bem arrumado? Quem não gosta de quando chega aí um dia aí de férias, vai viajar para um lugar bonito? Quem não gosta dessas coisas, né? Então é muita hipocrisia dizer que nós não precisamos disso. Nós só precisamos da parte espiritual, como antigamente era ensinado, porque a palavra do Senhor diz isso. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Então as pessoas focavam nessa primeira parte, buscar primeiro o reino do céu. Então era ensinado isso, que temos que buscar as coisas de Deus, que temos que colocar em primeiro lugar. E esquecia das outras partes, lá deixa bem claro. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentar. O nosso Deus sabe que precisamos das demais coisas. E por que precisamos das demais coisas? Porque somos corpo, porque estamos ainda na terra. A palavra do Senhor diz o quê? Que nós estamos nesse mundo e não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui por um tempo passageiro, por um tempo limite, né? Uns vão viver 10 anos, 20 anos, 30 anos, uns mal nascem, né? E morrem, outros nem chegam a nascer vivos. E é dessa forma, cada um tem seu tempo limite. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então hoje eu estou aqui e amanhã eu não estou. Nosso tempo é um tempo limite, mas Deus sabe que enquanto eu estou aqui na terra, eu preciso das coisas da terra. Então é hipocrisia dizer que não precisamos dessas coisas materiais. As coisas materiais são importantes, mas buscar primeiro. Por que diz buscar primeiro? Se tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, entende isso? Então tem outras partes das nossas vidas que precisa ser buscada, mas o foco, o primeiro lugar, é buscar a Deus. Por isso que quando você, às vezes até conquistou as outras coisas, as demais coisas, está faltando o primeiro. E o primeiro é preenchido com Jesus. E você precisa entregar sua vida nas mãos do Senhor. Independente dessa questão religiosa, mas de buscar a eternidade, de buscar a salvação. Jesus veio no mundo, ensinou como devíamos agir, como devíamos servi-lo aqui na terra, como devíamos entregar nossas vidas na mão dele. Então isso é muito importante. Por isso que às vezes a pessoa não consegue entender. Quantas pessoas que a gente não vê aí conquistando, né, prosperando, crescendo, e sente um vazio na alma, né? E ele pensa, se eu tivesse minha família, se eu tivesse isso ou aquilo, mas só está faltando uma coisa maravilhosa que é Jesus. Então se você já entregou sua vida nas mãos do Senhor, continue na caminhada, servindo, adorando, colocando em primeiro lugar e acreditando que Ele é contigo, que Ele vai mudar a sua história. Ele nos deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu. Então é necessário ter bom ânimo, é necessário acreditar que venceremos todos esses obstáculos da vida, mas confiar e adorar o nosso Deus sempre, colocando em primeiro lugar e colocando em prática os seus planos, né? Porque aquilo que você tem que fazer, Deus não fará. Ele só faz o impossível. E hoje a mensagem é algo bem pertinente a isso. Eu quero ler para vocês Lucas 17, do 11 ao 19. Olha só que palavra abençoada. Vamos lá. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhes gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde são os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Então vamos focar nessa pessoa aqui. Eram 10 e os 10 foram curados, mas somente um voltou. E todos os 9 estavam preocupados com a sua cura física. Ninguém queria saber da salvação, queria apenas a cura física. Por isso que ao ir os 10 doentes, né, leprosos, no meio do caminho, sob a palavra de Jesus, eles foram curados, foram purificados, mas somente um voltou para glorificar, agradecer a Deus. E além da cura física, olha só o que ele recebe. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu a maior das bênçãos que uma criatura pode receber, a salvação eterna. Os outros 9 receberam a cura física. Iam viver bem, né, com aquela bênção durante um tempo limite. E após a morte, como diz a palavra, após a morte segue o juízo.
E após a morte, o que seria dessas vidas, dessas almas, não é verdade? Então esses 9 receberam apenas a cura física, mas a cura da alma e a salvação, a vida eterna, somente um recebeu. E por que esse recebeu? Porque ele voltou aos pés do Senhor Jesus, porque ele o aceitou como teu Salvador. E é isso que Jesus quer. Então a pergunta que eu te faço hoje é essa: em qual grupo que você está? Você é esse que volta aos pés do Senhor Jesus, não querendo só a cura física, não querendo só bens materiais, não querendo só as bênçãos terrestres, mas quer a salvação eterna? Quer ter uma vida plena na presença do Senhor? Após a morte, ter a vida eterna com Cristo Jesus? Ou você faz parte desses 9 que só quer a bênção do Senhor, que só está querendo receber uma profecia, que só vai na igreja buscar a bênção, né? Eu quero um marido, eu quero uma casa, eu quero um emprego. O que você quer? Você pode ser abençoado sim. Deus transforma a sua história sim. Deus dá para você todos esses sonhos, essas bênçãos que você quer, essas bênçãos físicas, essas bênçãos terrestres. Mas e após a morte? Para onde a tua alma irá? Então, mesmo que você... não, mas eu vou na igreja todo dia. Não é essa a questão. A questão é, você vai na igreja todo dia adorar a Deus? Ou você vai na igreja todo dia porque você quer uma bênção? Então começa a olhar, o que eu estou fazendo? A minha vida está na presença do Senhor? Eu tenho buscado em primeiro lugar o meu Senhor Jesus, o reino dele, a sua justiça, a salvação eterna? Larga o que te prende nesse mundo, pecados, coisas que aborrecem ao Espírito Santo. Peça a ele: Espírito Santo, mostra para mim qual é o verdadeiro caminho. Mostra para mim se estou fazendo o que é certo, o que é correto. A maneira que eu falo, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me porto perante a sociedade te agrada? Aquilo que não te agrada, em nome de Jesus, que você largue, que você se posicione, que você coloque em primeiro lugar, que você não busque somente as bênçãos terrestres, mas a maior bênção, que é a vida eterna com Cristo Jesus. E nós estamos falando aqui de Jesus. Eu coloco isso, destaco novamente, não é religiosidade. A religiosidade não vai te salvar. Não, mas eu vou numa igreja lá 1 ou 2 vezes, eu faço todos os rituais que eles pedem. E o coração teu? Está entregue nas mãos do Senhor? O desejo da tua alma é realmente adorar e servi-lo? Então só o Senhor conhece. Por isso que ele diz que não é para a gente julgar, porque coração só nosso Deus conhece. Às vezes aparentemente está tudo lindo, mas o seu coração não está entregue nas mãos do Senhor. O seu coração está desejando apenas a bênção de Deus. E quando recebe a bênção, por que acontece isso? Quantas vezes você já viu isso? A pessoa vai na igreja, a pessoa pede: eu quero que restaure meu casamento, eu quero que abra uma porta, eu quero ser curada. Recebe a bênção, fica 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos e vai embora. Porque ele só queria a bênção do Senhor. Ele não quer estar ali adorando e glorificando o nome do Pai. Ele não quer estar ali com a vida entregue nas mãos do Senhor, com o desejo da vida eterna que Cristo Jesus nos oferece. A morte de Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, o preço que ele pagou pela sua alma, o preço de sangue, é para a salvação eterna. As demais coisas ele quer fazer na sua vida, ele vai transformar a sua história, mas ele deseja que você entregue o seu coração de toda a sua alma, de todo o seu espírito, que você o adore em verdade, que você coloque ele em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Que esse vazio no seu coração seja preenchido pelo poder, pela graça de Jesus. O nosso Deus quer mudar a nossa história, quer transformar nossas vidas. E nós temos que ser testemunho vivo da palavra de Deus. Às vezes você está lutando: eu queria que meu marido fosse salvo, minha família, minha irmã, minha vizinha. Através da sua vida, através do que Jesus vai fazer na sua história, isso daí vai transbordar na vida de outras pessoas. Eles vão querer saber: mulher de Deus, homem de Deus, o que aconteceu, que transformação é essa? E você vai dizer: simplesmente eu aprendi a servir ao meu Jesus de todo o meu coração. Eu tenho colocado ele em primeiro lugar na minha vida. E assim ele tem achado espaço para transformar a minha história. E por isso hoje eu vivo uma vida abundante que Cristo me prometeu. Amém? O Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.